Muito boa noite. Como foi a sua semana? Friozinho chegando no Rio Grande do Sul, não é mesmo? Clima já de inverno. E que tal encerrar a semana com um papo descontraído e cheio de informação aqui no Convidado CMW? Para você que ainda não nos conhece, que está chegando pela primeira vez por aqui, o nosso trabalho é a CMW News, que é um canal de mídia e web TV que está voltado a evidenciar, a discutir assuntos sobre a região norte do Rio Grande do Sul. Então, todas as sextas-feiras, às 19h45, a gente tem um encontro marcado por aqui para falar sobre os mais diversos assuntos. São entrevistas com personalidades, profissionais convidados da nossa região. E aí, que tal fazer o teu mate e nos acompanhar em mais um bate-papo? Convidado CMW. Oferecimento: Buenas Nutrição Animal. Soluções nutricionais aplicáveis para bovinos de corte. Strelon Odontologia. Alta tecnologia odontológica, proporcionando melhor qualidade durante os atendimentos dos nossos pacientes. Moinho Pizzaria Delivery. A melhor opção. Na sua casa, peça já a sua. Secamed. Assessoria técnica em segurança e medicina do trabalho. Hoje, o nosso assunto é o trigo, essa cultura tão importante e, ao mesmo tempo, tão polêmica no inverno gaúcho. Para conversar conosco, nós convidamos a Cassiana Kell. Ela é engenheira agrônoma e também gerente de pesquisa da Fundação Pró Sementes de Passo Fundo. Bom, Cassiana, a gente sabe, nós que acompanhamos as notícias do agronegócio e um pouco da agricultura do Rio Grande do Sul, que é sempre uma incerteza para o produtor rural a safra de inverno como um todo. E como que estão as perspectivas para essa área de trigo no estado, em especial na região norte do Rio Grande do Sul? Como que está essa perspectiva inicial de safra? Boa noite. Boa noite, Larissa. É um prazer a gente estar participando desse bate-papo, né? Principalmente porque a cultura do trigo, uma cultura que a gente gosta bastante de trabalhar, tem um apreço pela cultura, e é uma fase onde a gente está começando, né, as atividades de plantio, de semeadura, como você comentou. Algumas regiões já iniciaram pelo final de maio, ali a partir do dia 20 de maio, as regiões mais quentes do estado, elas iniciam a semeadura do trigo, né, tentando escalonar aí de forma com que as cultivares de ciclo precoce e tardio, né, sejam melhor dispostas a fim de evitar aí os prejuízos com possíveis geadas, principalmente, né. Pois é, e é preciso que o produtor rural ele tenha um bom planejamento antes mesmo do plantio do trigo, a começar pela escolha da semente, né, Cassiana? Sim, isso é imprescindível, né, em qualquer cultura que for se cultivar na propriedade, qualquer negócio, né, é importante o planejamento antecipado, principalmente num ano como esse, né, que a gente tem aí diversas interferências econômicas também, a questão de entrega de insumo, de matéria-prima, principalmente os fertilizantes que vêm de fora do país, né, então é bem importante essa questão da antecipação do produtor no planejamento, né, além, né, da questão climática, que ele vai tem que observar, né, quais as projeções, enfim, para planejar a questão de início mesmo de semeadura, conforme o ciclo da cultivar que ele vai estar, ou das cultivares que ele vai estar cultivando na sua propriedade, né. Então, isso tudo é muito importante, né, tem a questão de variação de preços também, na questão de insumos, né, que isso é uma variável bem importante de estar se avaliando, né? Como a gente está com muitas flutuações de preço, muitas vezes aquele produtor que antecipa o seu planejamento consegue preços melhores, né? Mas diminuindo aí o custo de produção. Exatamente, eu acho que nesse momento todo planejamento também é bastante importante. A gente vai para um breve intervalo. E aí,
Conta pra gente, tá gostando do nosso bate-papo? Nós já voltamos para falar mais sobre o trigo, você que é da região, que é produtor rural, então fique ligado. E vai compartilhando aí a nossa live, convide amigos, familiares para assistir e se informar. Ibirubá cresce e se destaca. A Bigaton Acabamentos é uma empresa gaúcha e regional que está em Espumoso e Ibirubá com mais de 10 marcas dos melhores porcelanatos nacionais e europeus. Aqui você encontra revestimentos atemporais e as últimas tendências, como cobogós e revestimentos cimentícios. O seu projeto merece o melhor, o seu sonho merece esse carinho. Bigaton Acabamentos fazem a diferença. Ao final de mais uma safra, só nos resta dizer obrigado. Obrigado a você, produtor rural e cerealista, que confiam no trabalho da Sicamed. Atuamos do plantio à colheita, garantindo a segurança e a saúde do trabalhador rural. Sabemos da importância da finalização de uma colheita de soja tão positiva e nos alegramos junto aos agricultores que representam uma significativa peça na engrenagem da economia de nosso estado. Sicamed, segurança e saúde do trabalho. Voltamos para continuar o nosso bate-papo com a Cassiana Kell. Ela é engenheira agrônoma e gerente de pesquisa da Fundação ProSemente. A gente está falando de trigo, porque a gente sabe que o trigo é uma cultura-chave, tanto na rotação de culturas, quanto na sustentabilidade da propriedade rural gaúcha. Bom, Cassiana, dentro desse cenário, que sugestões você daria aos produtores que ainda estão indecisos para essa safra de inverno? As projeções, né, Laís, são de um ano bom para a triticultura e os preços também vêm contribuindo. Então, a gente está apostando na cultura, né, como uma fonte de renda também, né, e claro que dentre os itens a serem observados, aqueles produtores que ainda não adquiriram a semente, né, a escolha da cultivar correta é um ponto bem importante. Inclusive aqui na empresa a gente trabalha muito com pesquisa, né, a nossa rede de experimentação no inverno ela é distribuída em 7 municípios do Rio Grande do Sul. Então a gente tem vários dados em termos de teste de cultivares, né, desempenho de cultivares. Então, assim, a gente tem dados que demonstram aí uma diferença de até 30 sacos só na escolha da cultivar. Isso se a gente for fazer um cálculo bem simples, né, entre a máxima e a mínima produtividade alcançada, dá quase em torno aí de R$ 2.500 por hectare só na escolha da cultivar, né. Isso sem a gente considerar todos os outros itens que englobam, né, o desenvolvimento da cultura, que seria a questão de manejo de fungicidas, controle de plantas daninhas, a questão da adubação nitrogenada também, que em muitos casos, né, aumenta aí a produtividade por hectare, né, se a cultivar for, principalmente para aquelas cultivares responsivas, né, ao nitrogênio. Então, seriam essas as recomendações que eu teria para aquele produtor, né, que está pensando em semear a cultura. Muitos já estão, né, semeando aqui no estado, mas tem uma região que semeia o trigo mais tarde, que é a região mais alta, né, região de Vacaria, Lagoa Vermelha, que se cultiva ali, se semeia o trigo a partir de julho, né, então ainda tem um tempo aí para ajustar
fazer o ajuste fino do planejamento, né? Exatamente. Você falava aí das pesquisas, Cassiana, acho que a pesquisa, os estudos e a própria tecnologia relacionada às diferentes variedades do trigo, elas têm melhorado as perspectivas de produtividade ao longo dos anos. E a gente até conversava aqui na entrevista que não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados e locais do país já estão investindo no trigo como uma possibilidade, né? Sim, o trigo foi uma das culturas que teve, assim, uma evolução impressionante nos últimos 10 anos, principalmente quando a gente fala em termos de qualidade industrial. Então, a genética, as empresas de melhoramento genético investiram muito forte na questão da qualidade industrial, não só na produtividade, né, que é um ponto-chave aí nos programas de melhoramento, lançar cultivares com melhor potencial produtivo, mas também essa questão da segurança, né, segurança alimentar, segurança na questão de sanidade dos materiais, né, que nós, infelizmente, a gente está na região sul, né, que é a região que produz mais trigo aqui no Brasil. A gente tem uma alta incidência de chuvas na primavera, né? Isso é histórico no Rio Grande do Sul. Então, essa questão, ela interfere muito na qualidade do trigo, porque pega bem na fase de floração, né, ali em setembro, então facilita a ocorrência de certas doenças, como a giberela, né? E também na fase de colheita, a gente tem um histórico aí de sempre ter a ocorrência de chuvas, né? Então, materiais com tolerância, né, ou alta suscetibilidade à germinação na espiga, às vezes acabam sendo prejudicados. Então, nesses quesitos, o melhoramento genético vem fortemente em cultivares mais resistentes, né, a essas questões. E além disso, né, que você estava comentando da expansão da triticultura no país, nós temos empresas aí que vêm apostando bastante no cerrado brasileiro, né, onde a condição climática é bem diferente da nossa região aqui do sul. Então, tem vários direcionamentos que o melhoramento genético vem atuando para buscar atender a indústria moageira, né, que é quem compra aí a matéria-prima para fabricar os subprodutos, né, o pão, o biscoito, massas, e cada tipo de farinha, de cultivar de trigo, vai atender uma demanda, né? Mais uma pausa muito breve e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco da entrevista com a Cassiana Kell, engenheira agrônoma, gerente de pesquisa da Fundação ProSementes, que está falando um pouquinho mais sobre a cultura do trigo. Não saia daí! Ibirubá cresce e se destaca. A Bigaton Acabamentos é uma empresa gaúcha e regional que está em Espumoso e Ibirubá com mais de 10 marcas dos melhores porcelanatos nacionais e europeus. Aqui você encontra revestimentos atemporais e as últimas tendências, como cobogós e revestimentos cimentícios. O seu projeto merece o melhor, o seu sonho merece esse carinho. Bigaton Acabamentos fazem a diferença. Ao final de mais uma safra, só nos resta dizer obrigado. Obrigado a você, produtor rural e cerealista, que confiam no trabalho da Sicamed. Atuamos do plantio à colheita, garantindo a segurança e a saúde do trabalhador rural. Sabemos da importância da finalização de uma colheita de soja tão positiva e nos alegramos junto aos agricultores que representam uma significativa peça na engrenagem da economia de nosso estado. Sicamed, segurança e saúde do trabalho. Chegamos ao último bloco da nossa entrevista com a Cassiana Kell, engenheira agrônoma, gerente de pesquisa da Fundação ProSementes. Cassiana, para encerrar, qual que é a janela ideal do plantio do trigo
principalmente na região norte do Rio Grande do Sul? E quais que são as perspectivas, levando em consideração o clima, as projeções dos órgãos oficiais em relação à produtividade e também à produção do trigo para a próxima safra? Pensando na região norte, né, que engloba aqui basicamente os municípios de Carazinho, Passo Fundo, Não Metoque, Lagoa Vermelha, essa região está se intensificando, né, a semeadura. O forte da semeadura nessa região é ali pelo dia 15 de junho, né, desse mês. A gente tem umas projeções de chuvas agora no mês de junho, que vai prejudicar, atrapalhar um pouco, né, a programação do produtor. Inclusive, essa semana mesmo aqui no estado inteiro choveu bastante, né? Então, pode ser que atrase um pouquinho a semeadura do trigo nessa região. Em termos de perspectivas, no estado a gente tem, historicamente, a área semeada, a área cultivada com trigo é ao redor de 700 mil hectares. Esse ano tem uma projeção de quase 1 milhão de hectares. Então, a perspectiva é aumentar em torno de 6%, 7% em relação à safra passada, né? E as projeções de produção por hectare também são maiores que a do ano passado. É claro que a gente ainda está recém no início, né, da semeadura, tem muita água para correr, né, e que vai interferir nessas projeções de produção, principalmente, né. Ok, muito obrigada, Cassiana, por se disponibilizar, conversar com a gente, e eu espero que ao final da safra a gente possa voltar a conversar e falar que foi um sucesso, porque realmente a economia de muitos municípios do Rio Grande do Sul dependem da agricultura. Muito obrigada. Por nada. Agradecemos muito a Cassiana Kell, engenheira agrônoma, gerente de pesquisa da Fundação ProSementes, que se disponibilizou a falar conosco, a falar com você aí de casa sobre o trigo. O nosso bate-papo, gente, ele sempre fica gravado. Todas as sextas-feiras a gente grava o programa e aí se você perdeu alguma parte, não conseguiu ver, quer enviar para um amigo, ela vai ficar disponível na página aqui do Facebook, vai ficar o link para você entrar no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e eu te espero na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Convidados CMW. Oferecimento. Buenas Nutrição Animal. Soluções nutricionais aplicáveis para bovinos de corte. Strelon Odontologia. Alta tecnologia odontológica, proporcionando melhor qualidade durante os atendimentos dos nossos pacientes. Moinho Pizzaria Delivery. A melhor opção na sua casa. Peça já a sua. Sicamed. Assessoria técnica em segurança e medicina do trabalho.